Eu recordo-me que decidi fazer jornalismo antes de iniciar o 12º ano. Eu recordo-me ter ouvido ou lido, já não consigo reconstituir, um artigo em que dizia que as profissões que na altura ainda tinham uma dimensão de aventura eram as profissões de jornalista e a profissão de missionário. E, portanto, eu acabei por optar por ser jornalista. Havia uma dimensão também, aquela ideia de mudar um pouco o mundo, de contribuir para que as coisas mudassem à nossa volta. E, digamos, foram esses os grandes ideais que me trouxeram de alguma forma ao jornalismo. E, embora hoje ainda mantenha a carteira profissional, quer dizer, é a atividade académica que ocupa o essencial do meu tempo. Mantenho ligações com jornalismo, algumas colaborações e também ligações com as estruturas representativas dos jornalistas, o sindicato de jornalistas, o Conselho Deontológico, essas coisas. Portanto, mantenho um pouco o pé nos dois lados, embora, no caso do jornalismo, sem conseguir fazer aquela parte que eu gostaria mais, que é o trabalho de noticiabilidade, a reportagem, o contacto com as pessoas, que é uma parte muito, muito gratificante. Eu penso que hoje, como no passado, há uma questão que me parece fundamental, um desafio que me parece fundamental para o jornalismo e para o ensino do jornalismo. É, obviamente, que nós estamos a falar de uma profissão, estamos a falar de uma profissão que faz parte da realização das pessoas que escolhem essa profissão, mas parece-me também muito importante chamar a atenção para a dimensão pública e de serviço público que representa trabalhar a informação hoje. Não é? Eu diria que essa dimensão de responsabilidade, de serviço público, hoje talvez seja mais importante que foi no passado, por uma razão simples, não tem a ver com os jovens de hoje relativamente aos jovens da minha idade, tem a ver com o contexto o contexto social em que vivemos. Hoje vivemos num contexto de muitos média, muitas formas de comunicação, das redes sociais, etc. E, portanto, essa fácil acessibilidade ao espaço público pode diminuir essa percepção acerca da importância do serviço público para com a sociedade, que o jornalismo, em meu entender, deve sempre conservar. E se não conservar essa dimensão, em meu entender também, e existem alguns sinais preocupantes, a meu ver, corre o risco de se diluir com outras profissões e mesmo desaparecer. Há um trabalho muito gratificante no exercício do jornalismo. E esse trabalho é, sobretudo, sempre que isso é possível fazer, porque há uma dimensão de jornalismo em que isso não se passa assim, é contactar com as pessoas, é falar com as pessoas, é perceber os problemas que muitas vezes no espaço público se colocam de uma forma teórica, de uma forma, enfim, abstrata, e perceber como é que esses problemas depois são vividos pelas pessoas, as interpretações que elas fazem acerca desses problemas. Diria que é uma escola de vida na qual nós estamos sempre a aprender. As pessoas procurarem informar-se em órgãos de comunicação social que consideram
que são credíveis, não é? Isso é uma questão básica. E tentar evitar que informar-se pelas redes sociais, não é? Mesmo que as redes sociais tragam informação acerca muitas vezes a informação que está nas redes sociais venha dos próprios médias, mas às vezes já vem deturpada, às vezes já vem descontextualizada, não é? Eu acho que a universidade, eu acho que, digamos, a comunidade académica das universidades tem uma responsabilidade relativamente à informação, porque a questão da informação é também decisiva para as próprias universidades, quer dizer, ou seja, a forma como os média informam, a forma como a comunidade académica se informa e a forma como a comunidade académica muitas vezes chega à sociedade através dos média é absolutamente decisiva. E, portanto, isso significa que a comunidade académica deve apoiar também os média. E a forma de o fazer é precisamente informar-se junto dos média. Acho que a comunidade académica, eu agora estou a dizer individualmente, acho que nós temos alguma responsabilidade de assinar órgãos de comunicação social, ou seja, de os ler com regularidade e, sobretudo, uma outra dimensão que nós normalmente nos esquecemos, não é? Exigir responsabilidade dos média e dos jornalistas, ou seja, sempre que alguma coisa estiver mal, denunciar isso. Eu não tenho dúvida nenhuma que um público ativo, interveniente, não é, faz mudar os média. Não tenho dúvida nenhuma. Aliás, penso até outra coisa que resulta da minha experiência profissional. Não é? Muitas vezes os jornalistas precisam desse público ativo a comentar os próprios média para eles, inclusivamente, ganharem força para, dentro das redações, junto das FIAs, junto dos proprietários dos média, não é? Exigirem também mudanças nas políticas editoriais. Não é? E isso é muito importante. Eu tenho falado muito na importância de desenvolver uma cidadania mediática, não é? E essa dimensão da cidadania mediática tem precisamente tem como uma das suas componentes essa dimensão, a participação do público nos médias. Obviamente, isso não exclui a responsabilidade dos jornalistas, a responsabilidade dos proprietários dos médias, a responsabilidade das universidades. O jornalismo tem uma importância decisiva no nosso cotidiano e nós muitas vezes não nos apercebemos, sobretudo hoje em dia, porque nós temos muito fácil acesso aos média e à comunicação em geral, mas é absolutamente decisivo que neste contexto de multiplicidade nós consigamos claramente identificar a informação importante da informação que não é, que é feita para manipular, que é feita com outros objetivos que sejam os do serviço público. Essa dimensão é absolutamente também desafiante para a comunidade académica, ou seja, a comunidade académica tem particulares responsabilidades nesse espaço, nessa dimensão. Repare, quando eu tenho sublinhado muito a ideia de responsabilidade dos média, não é? Mas a responsabilidade dos média tem uma outra dimensão também, que é a responsabilidade também do próprio público, não é? E, portanto, esse desafio é precisamente diria, de uma forma mais geral, regressarmos a alguns valores fundamentais, não é? Ou seja, na nossa vida nem tudo se equivale a tudo.
não é? Percebermos a diferença das coisas que nos rodeiam. E, de facto, esse reconhecimento da diferença, esse reconhecimento dos valores é absolutamente essencial para também nós entendermos como comunicamos, não é? E, sobretudo, a dimensão, e a comunicação é sobretudo isso, quer dizer, isso é muito forte no jornalismo, a comunicação não sou eu, a comunicação é uma comunidade, é eu em relação com os outros, e essa dimensão precisa de estar presente, ou seja, não é a comunicação é um espaço de liberdade, mas é um espaço de liberdade que é partilhado. Não é? A comunicação está é essencial para a constituição de comunidades, para a constituição de identidades e também para a construção de projetos comuns de sociedade. Não é? Isso é absolutamente essencial.